seja bem-vinda ao Obrigada, nosso canal. é um prazer. Obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui conosco. Virinha me falou muito da senhora. Quer dizer, posso chamar de senhora ou de você? Na Oi, Bahia, chamo amiga. Amiga, eu prefiro você. de... É um prazer te poder trazer aqui no Sintonize, né? Pela primeira vez, uma profissional da área de psiquiatria, a gente poder falar desse tema tão importante que é a depressão, né? Aqui a gente tem sempre uma preocupação muito grande de trazer conhecimento e informação a quem precisa, né? A toda a família aí. E a Virinha está aqui com a gente, já acompanha aí o nosso trabalho e espero que Uhum, essa seja a primeira de muitas que a gente faça junto, viu? uhum. Vou dar as honras para você, Cláudia, se apresentar primeiro do que Virinha, né? A primeira vez que você está aqui conosco, vou te dar essa Sim, honra de você se apresentar, por favor. Se apresente para quem não te conhece ok. ainda. Ok. Então, meu nome é Cláudia Duarte, sou psiquiatra, eu atendo em duas clínicas, tenho parceria com Gilmara da Amor Psi, com Isabela da Clínica Navarro e Elvira, que sempre trabalha muito próximo de mim também. Queria agradecer de Uhum, novo a oportunidade de conversarmos uhum. juntas. Que bom. É Também um prazer. acho muito oportuno o assunto, não é? Transtorno depressivo no Setembro Amarelo, que é o mês que lembra o suicídio, que é um problema realmente de saúde pública, muito bem organizado, muito bem pensado para nós conversarmos hoje. Uhum. Você quer que eu fale sobre o transtorno imediatamente? Como é que você se organiza Pronto, na live? a gente vai entrar já. Vou pedir, Virinha, se apresente aí, porque possa ser que Pois tenha não. alguém que não te conheça ainda. Tá Se certo. Boa apresenta para a noite, gente gente. entrar aí. Tá certo. Gente, boa noite. Meu nome é Elvira, sou psicóloga comportamental. Bom, quem não me conhece, né, eu faço um trabalho com Sintonize, né? A maioria das pessoas me conhece como Virinha, né? E eu acho fundamental, é muito importante. Eu sempre falo que o mês de setembro, que todos os dias sejam o mês de setembro amarelo, né? Porque a gente não pode tomar a dimensão de que a depressão seja só restrita a esse mês, né? E eu tenho certeza que vamos ser uma excelente live, como todas que nós acabamos fazendo, e que o objetivo, doutora Cláudia, que está aqui conosco, a primeira de muitas, eu acredito também, será a gente poder ajudar a levar o conhecimento. Aí eu quero agradecer o Sintonize pelo convite, mais uma vez, quero agradecer a doutora Cláudia pelo carinho, né? E assim, aproveitando, antes da gente começar, dar os parabéns à doutora Cláudia, porque é uma médica que faz um tratamento humanizado, né? Quando eu a conheci, eu vim a conhecê-la agora depois de 3 anos pessoalmente, porque um paciente meu me procurou retornando e disse assim: doutora, eu procurei uma psiquiatra porque eu não estou me sentindo bem. Aí, na conversa com a doutora Cláudia, ele falou: eu estou voltando para minha terapeuta. Eu achei o máximo isso, ela ter dito assim: então faça o seguinte, seu fulano, vá para sua consulta, daqui a um mês você volta. Ou seja, não foi aquela coisa lá do remédio, a gente sabe que o remédio é necessário. E aí tem outros pacientes que eu indiquei e é uma profissional excelente. Eu gosto de profissionais, doutora Cláudia, a gente usa muito uma palavra, eu uso muito, que é o acolhimento. Né? E de todos os meus pacientes que eu indico para a senhora, sempre o retorno que eu tenho é o acolhimento que a senhora dá, é o tratamento humanizado. Eu acho que é isso que a gente precisa a partir do momento que a gente está tratando de doenças de ordens psíquicas, né? Entendeu? Então, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Bom? Obrigada, minha querida. Uhum. Assim, é uma Uhum. apresentação assim, fico encabulada. Você que é Oh, muito querida e também elogio muito o seu trabalho, muito obrigada, muito obrigada. justamente pela proximidade, não é? A coisa do Sim, afeto, eu falo até mesmo em afeto, não é? E ter sim, uhum. amor ao trabalho e amor ao paciente. Sim, sim, Exatamente. uhum. E é o que a gente sempre costuma dizer, né, Virinha, nas nossas Uhum. lives aqui, a gente sempre fala muito disso, né, de acolhimento, porque a gente Sim, lida com pessoas, a gente lida ali, a gente tem que exercer primeiramente ação, sim, né, a gente tem que exercer ali esse acolhimento, a empatia pelo outro, né, doutora? Então, acho que isso é uhum. muito importante.
fazer esse A acolhimento e ajudar sensibilidade. E a além do sensibilidade. Setembro Amarelo, né? Além do Setembro Amarelo, a pandemia, não é? Uma pandemia que surpreendeu todo mundo, interferiu na vida de todo mundo. Uhum. Exatamente. E assim a gente vai começar a nossa live, né? Puxando esse assunto que você falou aí da pandemia. A gente percebe, antes até da pandemia, a gente já percebia que a gente já estava vivendo numa sociedade doente, assim, né? Adoecendo cada vez mais. E a pandemia potencializou muito, né? Nos aspectos que a gente já sabe do isolamento, enfim. Mas a gente sabe que existem as questões dos mitos e da verdade com relação ao que se trata da depressão, porque às vezes ainda tem muito preconceito, né, com relação ao nome depressão. As pessoas já ficam logo assustadas, né, e alguns associam questões que a gente vai conversar aqui a respeito e vai falar o que é mito, o que é verdade, enfim, para justamente trazer mais clareza e a gente poder lidar com o tratamento de forma também preventiva também, né? Que existe a forma preventiva e estar atento aos sintomas, às questões com relação a esse assunto tão importante. Então, eu vou pedir, doutora, que se você quiser fazer uma explanação inicial para a gente poder entrar aqui na questão dos mitos e verdades, você falar um pouquinho sobre a questão da depressão, fique à vontade, tá? Ok. E se você achar que tem alguma pergunta pertinente, você me interrompe para que eu possa responder também, ok? Então, eu gostaria de fazer um apanhado geral sobre o transtorno depressivo, não é? Porque a gente, para identificar a doença, você precisa conhecer alguns aspectos. Primeiro, a incidência da doença, quanto que acontece da doença na população em geral. Tem muitos trabalhos que falam que a incidência varia de 4 a 10%. E depois de a gente acompanhar muitos anos os pacientes e ler e ir a congresso, você descobre que em alguns países essa incidência é um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Por quê? Porque o clima também interfere. O fato de não existirem dias ensolarados o ano todo, como é um privilégio aqui no Brasil e na Bahia, faz com que aumente a incidência desse transtorno depressivo em países que são mais frios. Então, essa incidência varia um pouquinho, é por isso que eles falam entre 4 a 10% pode ocorrer. É uma percentagem elevada, não é, da população, não é diferente de outros transtornos psiquiátricos que acontecem 1%. Então, de 4 a 10% realmente é preocupante, é um número significativo de pessoas. Queria só fazer uma observação. Eu acho muito interessante, doutora Cláudia, que a senhora falou em relação à depressão sazonal. E sobre Salvador, né? Que é a segunda cidade, né? Então, eu achei muito interessante isso, né? Porque a gente sabe que essa situação climática aumenta alguns índices de depressão, entendeu? A senhora, eu achei importante isso. Mas pode continuar, por gentileza. Uhum. Ela aumenta a questão da ansiedade, Sim. não depressão. Depressão Certo. é positivo, a luz solar é Sim, positiva para Uhum. depressão. Uhum. É onde é frio e tem menos dias solares que a depressão é mais intensa ou mais numerosa. É que se fala até a depressão sazonal, né? Se caracteriza como uma depressão sazonal, né? Uhum. Exatamente, isso. Tá, Obrigada. certo. Nada. Uhum. Então, outra situação que eu queria falar da etiologia como causa também, a incidência da doença, é que a prevalência é de 2 mulheres para um homem. Então, ela ocorre 2 vezes mais nas mulheres. Uhum. O que a gente já sabe, o que já foi publicado, a Organização Mundial da Saúde fala um pouco sobre isso, é por causa hormonal, porque a testosterona é um hormônio protetor para a depressão, porque é a testosterona que é muito elevada no homem, não é? Ela é o hormônio da coragem, é o hormônio da agressividade e é o hormônio do desejo sexual. Então, é um hormônio que distingue a personalidade do homem e da mulher. O homem é muito ação,
por causa da testosterona. O discurso do homem é muito eu faço, e o discurso da mulher é muito eu sinto, que a mulher é introspectiva e a agressividade é para si, e o homem é muito mais agressividade exterior, ele põe para fora, é aquela coisa de o homem não engole sapos, entre aspas, e a mulher engole todos, a mulher engorda, a mulher faz muitas compras, a mulher se maltrata e o homem, por causa da testosterona, maltrata o outro, porque ele é para fora a agressividade. Isso é muito interessante, porque muda a estatística de forma muito significativa. O nosso cliente em consultório, predominantemente, é feminino. O outro motivo que a Organização Mundial da Saúde alerta, além da questão hormonal, mudar o cérebro e transformar a personalidade masculina diferente, muito mais prática do que a feminina, é a questão cultural. A questão cultural também, ela, por questões religiosas também, a mulher é muito mais castrada, a gente fala muito mais, como eu posso dizer, as regras são muito mais rígidas para a mulher na sociedade. A mulher não pode se expor, a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo. E isso vai dando também um sentimento de eu não consigo, eu não posso, eu sou menos valorizada, o homem pode muito mais, a liberdade masculina realmente é maior. E isso também é outro fato que faz a Organização Mundial da Saúde alertar os profissionais para que a culpa não fique para a paciente. Ah, você está doente, mas a culpa não é sua. Você é um produto do ambiente, um ambiente que é mais rígido, um ambiente que é mais castrador, e tem essa diferença cultural também, e que é causa dessa estatística 2 vezes mais incidente a depressão na mulher do que no homem. É muito significativo isso. Outra questão, a gente está falando de depressão e é importante dizer quais são os sintomas mais comuns que a gente identifica como depressão. Então, é muito comum a tristeza, que nós chamamos de rebaixamento do humor, redução da energia ou a lentificação para fazer as coisas no dia a dia, a lentificação para dar respostas, ou seja, o pensamento fica mais lento num período em que você está triste, a falta de concentração, cansaço fácil, muitas vezes o choro, a diminuição da coragem, o aumento da sensibilidade, eu choro muito, tudo me ofende, não é? Diminuição do sono ou aumento do sono, isso varia de pessoa para pessoa. A diminuição do apetite ou aumento do apetite também tem uma variação pessoal biológica. Autoestima baixa, sentimentos de culpa, pensamentos negativos, muitas vezes pensamentos de morte ou suicidas, não é? A diminuição da libido, que é não só o desejo sexual, mas também a alegria de fazer as coisas no dia a dia, que a gente chama anedonia, que é a diminuição do prazer em levantar, em trabalhar, em se relacionar, que causa o isolacionismo, né? A pessoa se recolhe para o quarto ou fica no leito muitas horas do dia, remoendo coisas de culpa e pensamentos tristes. Só que assim, quando a gente elenca esses sintomas que a gente avalia na hora da entrevista, é sempre importante lembrar que só pode ser chamado transtorno depressivo se esses sintomas ocorrem há mais de 30 dias. Porque se eu estou uma semana aborrecido com o meu chefe, uma semana aborrecido com a minha amiga, não é um transtorno depressivo, só é classificado como transtorno depressivo e realmente precisaria a ajuda sempre do psicólogo e da medicação após 30 dias de sintomas, porque a partir daí haveria uma perda de conexão de neurônio. Existe uma grande chance desses sintomas se prolongarem, irem para 60, 90 dias, aí a memória realmente fica afetada
porque desconecta neurônio. Então, é muito gente, psicólogo e medicação. E isso é muito, muito conhecido da gente. A gente vai a congresso, eles falam muito em cura, quando tem psicoterapia e medicação, que qualquer um sozinho não é tão bom quanto os dois juntos, quando é um transtorno depressivo diagnosticado. Tem que ter mais de 30 dias com sintomas. Outra questão são os subtipos, né? Você pode ter uma depressão leve, uma depressão moderada ou uma depressão grave. São situações diferentes, não é? Quando você tem uma depressão leve, dessa listinha que eu citei alguns sintomas, pelo menos 3 deles precisam estar presentes. Quando é uma depressão moderada ou grave, sempre são 4 ou mais desses itens que a gente observa sempre no consultório, que eu falei um pouquinho agora. E cada um desses transtornos, tanto leve quanto moderado ou grave, tem formas diferentes de abordagens. Todos precisam de psicoterapia. E a Elvira sabe que a psicoterapia não é obrigatória só, ela é obrigatória na depressão, mas também é muito importante, mesmo sem um transtorno diagnosticado. Qualquer conflito que tenha o paciente, mesmo sem um diagnóstico prévio, é indicada a psicoterapia. Até para prevenção, porque o indivíduo que se conhece na psicoterapia, o objetivo principal da psicoterapia é o autoconhecimento, para que você não desenvolva nenhum transtorno. Então, o desfecho da depressão é porque em algum momento algo não foi cuidado antes. Então, a prevenção sempre é a psicoterapia. Quando nós temos o diagnóstico, psicoterapia e medicação. Estou indo muito rápido, alguém tem uma perguntinha? Vou fazer o meu apanhado. Como nós tratamos? A questão da medicação, existem 15 tipos de antidepressivos. Por que existem 15 tipos de antidepressivos para tratar a mesma situação, a mesma patologia? Porque alguns deles são um pouquinho mais antigos, e quanto mais antigos, significa funcionam todos, tanto o antigo quanto o moderno. A diferença é que os mais antigos, em torno de 10 ou 15 anos de produção, eles têm um pouquinho mais de efeitos colaterais. Se tiverem curiosidade, eu vou falar um pouquinho dos efeitos colaterais depois. O que esses antidepressivos fazem? Eles aumentam substâncias que são nossas, que são os neurotransmissores. Nós temos muitos neurotransmissores, calcula-se que em torno de 60, mas são conhecidos 7 ou 8. E os antidepressivos aumentam os neurotransmissores já conhecidos e que eu acredito que a maioria já tenha lido. O mais conhecido deles é a serotonina. Então, a maioria dos antidepressivos aumenta a serotonina, que é um neurotransmissor produzido pelo corpo, e que o antidepressivo aumenta quando você usa. A serotonina é responsável pela alegria e pela tranquilidade. Então, todo antidepressivo é muito eficiente para tristeza e ansiedade. Não existe um remédio específico para ansiedade. O que se usa são os antidepressivos, porque eles agem de forma muito eficiente na ansiedade. Então, quem chega no consultório e diz eu quero um ansiolítico, não, essa categoria é imaginária. O que existe são antidepressivos que tratam a ansiedade. Outra situação que a gente observa é que nos casos leves, um único antidepressivo muitas vezes resolve. Eu tive uma demissão, eu entrei para psicoterapia, eu comecei a usar uma medicação, um único antidepressivo aumenta a serotonina em 6 meses, que é o tempo correto e mínimo de uso. Eu posso tirar, se eu quiser, a medicação, e nesse tempo o paciente fez a psicoterapia, se conhece melhor, conhece suas limitações,
conhece suas habilidades, se fortalece, porque essa personalidade fortalecida evita um novo episódio, já que se tem a genética na família para depressão, a chance de você ter um novo episódio em 1 ou 2 anos é de 50%. Outra situação é o transtorno depressivo moderado, que muitas vezes nós temos que usar 2 tipos de antidepressivos. Aí tem um tipo que aumenta a noradrenalina, que também é uma substância do nosso corpo, que quando está aumentada dá alegria e tranquilidade também. Outra substância que é um neurotransmissor que nós usamos é o que aumenta a dopamina, então é um antidepressivo diferente. Quando, então, associamos no transtorno depressivo moderado, é porque nós estamos aumentando os 2 neurotransmissores que já são do nosso corpo, que estariam, teoricamente, muito baixos no sangue. Principalmente no cérebro. Quando a gente mede eles no sangue, a medida não é tão eficiente. Na verdade, eles são aumentados no cérebro mesmo. Quando o antidepressivo é grave, nós, além de usarmos, quando o transtorno depressivo é grave, além de nós termos que usar 2 antidepressivos, muitas vezes nós temos que usar um estabilizador do humor ou um antipsicótico. Quando é grave, nos preocupa muito quando existem pensamentos de morte ou pensamento de suicídio, não só o desejo de morte, mas a intenção do paciente se matar. Então, a gente classifica como um transtorno depressivo mais grave e a nossa atenção tem que ser muito maior, principalmente se ele tem um plano de suicídio. A gente fala plano de suicídio, na mulher é mais comum ela utilizar a medicação mesmo que usa em grande quantidade para tentar a morte, ou ela compra veneno, que são métodos de suicídio não tão eficientes quanto os que os homens escolhem. Os homens tentam suicídio menos vezes, mas quando tentam, tem muito mais chance de êxito. Então, os homens se matam mais e as mulheres tentam mais, porque os métodos são diferentes. O homem tenta e consegue, geralmente, com corda, que é o enforcamento, e com arma de fogo. Esse horário está liberado para falar essas coisas? Sim, Meio pesado, sim, porque mas morte, não tem criança na sala. Até porque é da realidade, né? Lamentavelmente é da realidade. A gente lida com questões muito sérias, não é? E então os homens realmente eles buscam meios mais eficazes para conseguir o êxito, que é a arma de fogo e a corda, né? Outra situação também que a gente deve observar são os transtornos depressivos mistos, não é? Que tem a depressão e a ansiedade junto. Então, a gente percebe que é uma mulher triste que compra muito, é uma mulher triste que come muito, é uma mulher que não tem paciência, não é? São transtornos em que a ansiedade e a tristeza são intensos, muitas vezes na mesma proporção, e as medicações são exatamente as mesmas, não é? Eu gostaria que alguém falasse sobre alguma dúvida para que eu pudesse complementar, porque a partir das dúvidas eu posso saber se alguém quer esclarecer mais alguma dúvida. Posso eu fazer uma pergunta? Por favor. Tem 2 comentários, mas eu vou pedir para a Elvira falar, depois eu faço. A gente percebe, né, nessa triste estatística, né, a incidência maior de número de casos do sexo feminino, das mulheres, e até no ato mesmo de cometer o suicídio, né? Eu percebo, assim, dentro da clínica, essa estatística, ela realmente prevalece. Porque primeiro que a gente percebe que as mulheres elas têm uma dificuldade diante de situações conflituosas de tomar decisões, né? Aí a gente já falou muito em outras lives, assim, aquela coisa do patriarcado, né? Quer dizer, a gente tem uma cultura do que o homem domina essa relação, né? A estrutura de casamento. Porque eu também observo, não sei se a senhora observa,
dentro das pessoas que me procuram, a maioria das mulheres que apresentam a depressão, normalmente elas são casadas. Não sei se, né? Então, eu percebo que, assim, essa estrutura de casamento que acaba ela entrando numa posição de submissão, porque vem aquele processo, é o seu marido, você tem que casar, você tem que acatar. Então, mesmo que você não se sinta satisfeita naquela relação, existem várias outras variáveis. A situação financeira, a situação de ter filhos, que faz com que ela impede dela sair daquela relação, né? Então, eu percebo que um índice maior de mulheres que apresentam a depressão estão numa estrutura de casamento, né? E achei super interessante essa questão que é o hormônio. A gente sabe como o hormônio, ele balança tudo, né? Então, o homem, em que a gente poderia, talvez, assim, sintetizar dentro de todo esse estudo, né? Como a senhora mesma falou, por congresso, assim, que a gente possa passar uma mensagem para essas mulheres, que é o que eu falo, não tenho medo de falar, não tenho medo de expressar, né? Parece aquela coisa do superego, né? Eu tenho que ficar calada, né? Eu não posso me expressar. E eu incentivo muito isso, né? Tiveram alguns casos que... Colocar para fora, É né? isso, né? Extravasar, né? E tiveram casos que eu chamei 2 filhos adultos, porque eu atendia uma mãe. Ah, mas por quê? Não, a gente não só chama os pais, né? Se você está atendendo uma criança, você chama os pais. Se eu estou atendendo um adulto, eu achar que tiver a necessidade de chamar esses filhos com 20, 30 anos, eu vou chamá-los, né? Porque é importante isso, né? Para que, assim, as pessoas tomem a dimensão de que ela precisa dessa voz. Ou seja, por meu intermédio, por intermédio de um psiquiatra, por intermédio de um outro tipo de caminho que ela busca, né? E nessa visão que a senhora me passou, eu acho que fica muito mais notório, claro, que assim, que as mulheres têm a capacidade de expressar, de liberar a sua voz, porque isso só vai trazer benefícios. Não que ela chegue num grau de depressão, mas um processo de ansiedade, quando começa, é porque há uma opressão dessa voz, entendeu? Então, eu achei muito, muito pertinente mesmo, muito interessante. Pois não, Rafa, você queria fazer? Não, foi só 2 comentários, né? A Aline Matos, né? Mandou do Oeste da Bahia, mandou um abraço especial aí para a doutora Cláudia, e teve a Tam Amaro, que falou justamente que no trabalho dela, né? Ela falou que várias colegas, ela botou muitas colegas, eu acho que como ela botou muitas colegas, eu estou entendendo que é só do sexo feminino, ela botou que tirou a vida durante a pandemia, nesse período da pandemia. Então, assim, só embasando isso aí que você falou, né, da questão, assim, que realmente a gente vê esse aumento muito grande. Eu trouxe um assunto que a gente relatou até nas nossas lives anteriores, a gente falou sobre violência doméstica, a gente falou sobre depressão também nesses aspectos da mulher, né, a gente estava falando nas lives antigas, nas lives anteriores, e tem isso mesmo. E aí, doutora, só para poder você continuar, eu também queria que também dentro desse contexto, falasse também um pouquinho sobre a questão das crianças, porque as pessoas associam muito a depressão aos adultos, né? Então, dentro do que você for desenvolver aí também, eu acho importante a gente trazer essa consciência de que criança também passa por depressão, né? Então, da importância da gente trazer isso para as famílias. Mas pode continuar, por favor. Então, observando o que a Elvira falou, realmente os transtornos psiquiátricos em geral na mulher acontecem dos 35 aos 45 anos. E eu acho que realmente está ligado a uma relação infeliz na maioria das vezes. Que é aquela coisa do príncipe encantado que não é príncipe encantado e que você tem que morrer, viver até que a morte o separe. Isso é muito forte nessa cultura que é bastante religiosa aqui e que perpetua sentimentos de inferioridade, o que dificulta a liberdade, o que dificulta ela sair para buscar mais de um emprego, e a liberdade financeira que dá autonomia à mulher. Então, é realmente reflexo de uma cultura ter ou não mais casos de depressão numa cidade, né? Realmente, isso não é empirismo só, isso está escrito realmente.
Outra situação que você fala, Rafa, das crianças, não é a minha área, criança, mas é muito comum a criança manifestar tristeza através da alteração do comportamento. Ele vai mentir, ele vai desobedecer, ele vai roubar na escola. É o comportamento da criança que muda. E na pandemia, como ela se isolou muito em casa, situações de isolacionismo ou mutismo, crianças que conversam muito menos que anteriormente, então se manifesta muito através do comportamento, que a criança não sabe expressar o que está sentindo, então ela mostra através do comportamento. E o cérebro infantil é bastante imaturo, não só emocionalmente, mas biologicamente. As conexões ainda não estão estabelecidas, então ele não tem uma compreensão do ambiente como deveria, e isso eu até creio que seja um sofrimento a mais para a criança. Algumas conseguem falar, principalmente as que eu atendo que tem mais de 10 anos, que tem uma maturidade emocional um pouquinho maior, no desejo de morte realmente. Também é reflexo da pandemia, mas também é reflexo de uma situação que eu acho que está acontecendo, que algumas pessoas publicaram, mas não tem um consenso, de que o mundo está se tornando mais competitivo, principalmente nas grandes metrópoles. A questão de você morar numa megalópole ou metrópole com mais de 500 mil habitantes te torna mais vulnerável e você tem 50% de chance de desenvolver uma alteração psiquiátrica ou psicológica. Então, quem mora no interior realmente tem mais saúde, realmente é mais tranquila a vida. Quem está num ambiente como nós vivemos, uma cidade de 4 milhões de habitantes, tem muita competitividade. A criança, desde cedo, está sendo cobrada o que você vai ser, qual vestibular, qual Enem você vai escolher, não é? Então, a pressão social na criança, através dos anos, tem aumentado. E, com isso, as doenças estão aparecendo de forma mais precoce. O sofrimento emocional está acontecendo mais cedo realmente. O cérebro, do nosso cérebro só amadurece aos 21 anos. Por isso que o adolescente se mutila. A gente vê meninas cortando os pulsos, tem cicatrizes, não é? Quem vê adolescente feminina vê a automutilação muitas vezes. É fruto cultural. Elas ligam a televisão. O mundo é masculino, a televisão, os programas são masculinos, os filmes, o ídolo é masculino, a Câmara dos Deputados é masculina, o Senado é masculino, o poder é masculino. Então, a linguagem não verbal, o poder é masculino em todas as formas, linguagem verbal e não verbal. A questão, Rafa, da mulher querer se libertar, querer se mostrar, e nós darmos apoio a isso, e devemos fazê-lo, né? Porque nós temos que ser um apoio, a família tem que ser um apoio, a sociedade tem que ser um apoio para isso, as leis têm que ser um apoio. Eu acho que um reflexo de nós estarmos querendo mais liberdade é o aumento do número do feminicídio. Eu acho que tem uma ligação muito direta com essa cobrança que tenhamos liberdade, que tenhamos empregos, dinheiro, poder, né? Porque na Europa a Organização Mundial de Saúde cobra muito um projeto que os cargos de chefia, os altos cargos, sejam divididos 50% entre as mulheres e 50% entre os homens. Isso existe há muitos anos. Então a gente vê uma Merkel conversando, e é muito respeitada, né? Essa imagem feminina ainda a gente não tem aqui no Brasil, não é respeitada ainda. Mas vamos chegar lá. Sim. Tem comentários, posso ler? Claro, querida. Pronto, Evelyn. Evelyn colocou aqui. Só tenho a agradecer muito a Elvira, o quanto ela me ajudou. Estive
em depressão, não sou, ela botou, não sou suicida, mas fui diagnosticada como bipolar há 20 anos, durante muitos anos tomei diversos psiquiátricos, né? Acho que ela ia botar psiquiátricos e não complementou. Virinha, você quer comentar alguma coisa? Quero sim. Dentro do quadro da depressão, eu costumo dizer, doutora Cláudia, que, primeiro, Eveline, muito obrigado por você estar participando. Mais uma vez, gratidão ao seu comentário. Muito obrigado mesmo. Eu acho que o mundo, de um modo geral, vai ter uma reformulação de estatísticas pós-pandemia, né? Quando a gente fala das crianças ou do próprio relacionamento de casamento, eu percebi em discursos de criança, né, de pais, né, porque eu não estou atendendo as crianças online, mas assim, as mães que me procuravam, porque no Sintoniza a gente tem a roda materna, né, Rafa? A roda materna, doutora Cláudia, é um grupo de profissionais, tá? De várias áreas, né, interligado na família, e que a gente dá um suporte de criança de 0 a 3 anos, não é isso, Rafa? De 4 a 10 anos e de 11 a 18 anos. Então, é um grupo né? Quer falar um pouquinho da roda materna para depois explicar? A gente tem um grupo do WhatsApp, né, que a gente dá assistência a essas mães, sempre tem troca de experiência, e muitas vezes a mãe traz um problema, uma situação que esteja passando, uma dificuldade, e a gente faz um acolhimento no particular, né? Geralmente a gente não faz um acolhimento no grupo, porque para não estar expondo, né, ali a determinada situação. Às vezes as mães me procuram no privado, né? E aí a gente sempre tem aí da equipe nossa, né, que faz esse acolhimento, que dá essa orientação, né? Justamente porque a gente vê que é muito necessário, né, Elvira? A gente percebeu assim, nesse 1 ano que a gente tem de Sintoniza, a gente, várias situações assim, adversas que a gente acabou, né, contribuindo e ajudando, né, que aqui a gente, claro, mencionar, mas só para você ter uma ideia que realmente existe uma necessidade. Se você quiser me adicionar para eu contribuir também. Ave Maria, que maravilha! Nós não temos nenhuma psiquiatra. Mulheres Unidas. Mulheres Unidas. Que bom. Eu costumo... nosso lema, sempre que a gente fala, juntas somos mais fortes. Poxa, gratidão. Sem palavras. Sem palavras. Que bom. Se eu puder contribuir. Com certeza. Obrigada a você pela oportunidade de... Porque tem que popularizar conhecimento, só assim a gente evolui. Essa coisa de guardar conhecimento e cobrar muito caro por ele é mercenário. É isso, e a gente percebe que esse nosso trabalho, ele é totalmente gratuito. E aí, tipo assim, o que a gente pode fazer? Né? De que forma a gente pode conduzir? E assim, o nosso conhecimento, ele tem que se perpetuar, porque realmente juntos somos mais fortes. Né? Poxa, gratidão mesmo, né, Rafa? Muita gratidão. Então, nesse período da pandemia, em relação às crianças, algumas mães me procuraram, porque não agora, mas vamos dizer, de abril até agosto, vivemos um lockdown de fato, em que o marido ficava em casa, a esposa ficava em casa, os filhos ficavam em casa, então mexeu com a estrutura familiar de todo mundo. Né? Eu ouvi relato de mães que diziam assim, meu filho dizia assim, que, meu Deus, vai chegar o final de semana, meu pai vai estar em casa. Entendeu? Mas aí ele tinha rua para brincar, ele tinha um condomínio para coisa. E de repente ele percebe que ele acordava, o pai estava, na hora do almoço o pai estava, na hora da janta o pai estava, na hora de dormir. Então, assim, isso mexeu. Então, muitas crianças começaram a apresentar esses sintomas que a senhora falou, o que você falou, né? Por quê? Porque a pandemia, ela realmente deu essa reestruturada de uma forma negativa, né? Não é nem uma reestrutura, ela trouxe essa sequela. E aí a gente percebe que, em relação às crianças, esse momento, a dificuldade dele expressar verbalmente, que ele não consegue muitas vezes entender o que ele está sentindo. Então ele vai por uma agressividade, uma implicância com o irmão, ou então uma introspecção, né? Assim como muitos casos, muitas estruturas de casamentos foram rompidas. Então, eu fico pensando assim, no próximo congresso, doutora Cláudia, eu tenho certeza que vai ter uma pauta que vai ser assim, o que a pandemia trouxe, né? Quais são as estatísticas que a pandemia colocou, né? E eu digo para essas mulheres, essas estruturas familiares que conseguiram romper, porque a gente está aos poucos rompendo a pandemia, que conseguiram passar, que fique uma grande lição.
né, que fique um grande aprendizado e que, depois do que você falou, a importância de liberar a sua fala, de não se sentir oprimida. Então, eu vi muito isso, entendeu? Eu queria... Eu queria aproveitar também, Entre as estatísticas, já sabemos que o alcoolismo e a violência doméstica aumentou na pandemia, né? Sim. Exatamente, exatamente. E puxando aí essa questão da pandemia que vocês estavam falando, a gente viu também o aumento, né, da ansiedade, do síndrome do pânico, e algumas pessoas, assim, sempre perguntam, né, de que se o tratamento é o mesmo, falam a questão da depressão, da síndrome do pânico, né, que as pessoas associam muito a síndrome do pânico a uma depressão, né, não sabe, às vezes, porque como tem muitos sintomas, né, doutora, parecidos, e aí as pessoas confundem o que é uma crise de ansiedade, o que é uma síndrome do pânico, a pessoa no síndrome do pânico quer ficar mais isolado, quer ficar em casa, então a pessoa já associa a um quadro depressivo. Então é importante também a gente trazer um pouquinho dessa diferença, né? Porque existe uma diferença, né, nessa questão do tratamento, com relação a isso, ou eu estou equivocada? Não, existe, os diagnósticos são diferentes, sim. Até os critérios de diagnóstico no CID, que é o que a gente usa muito, que é o Código Internacional das Doenças, que é igual no mundo todo, não é? Os critérios que tem lá para a gente pontuar, é depressão, é transtorno de pânico, são muito diferentes, exatamente. Mas, assim, a medicação é realmente parecida, porque, como eu falei, o antidepressivo trata a tristeza e trata a ansiedade. E pânico é a expressão máxima da ansiedade, seria a ansiedade no grau máximo, quando eu perco realmente o controle e penso que vou morrer, penso que estou infartando e corro para uma emergência. Então, é a ansiedade no grau máximo. Claro que vamos usar um antidepressivo, sim. Outra situação que eu percebo que quem busca ajuda, tanto para transtorno depressivo quanto para pânico, é a dúvida. Será que eu vou viciar na medicação? É a dúvida mais comum. O que eu sempre falo e faço questão de mostrar muitas vezes é que receituário branco, medicação com tarja vermelha é protetora cerebral. A gente fala em neuroproteção, proteção para neurônio. Porque o tristonho, o abatido, o prostrado, o que fica recolhido no quarto, está desconectando o neurônio e vai perder memória a médio prazo. Então, a medicação antidepressiva sempre é neuroprotetora. Para o transtorno de pânico, além do antidepressivo, que também trata a ansiedade com muita eficiência, nós usamos um tarja preta. Tarja preta, receita azul, significa que vicia. Então, caixas com tarja preta, receituário azul, são as medicações que viciam. Por que a gente usa esse tipo de medicação? Porque é usada somente na crise de pânico. Por exemplo, a pessoa passa bem a semana, na quinzena seguinte tem uma crise de pânico, que a gente chama de o medo intenso de morte ou de infarto, né? Medo de morte iminente. Aí, em vez de correr para emergência, ela tem em casa aquele tarjinha preta, que é para engolir rapidamente e não sair no meio da noite procurar um médico, um hospital, entendeu? Então, essas medicações que são de receituário azul usadas no pânico, realmente vicia se você usar todos os dias por mais de 3 meses. Isso não vai acontecer, porque você vai usar só na emergência. Isso que distingue o tarja preta do tarja vermelha. Muitas pessoas enxergam aquele tarja preta e ficam assustadas, que é risco de morte. É preto? Não, é porque é um aviso que, se você usar por mais de 3 meses, você pode ficar dependente da medicação. Então, tirem isso de que tarja vermelha é maléfico. Não é maléfico. A psicoterapia e a medicação por 6 meses, muitos congressos falam em cura, até mesmo para o transtorno de pânico. E a terapia cognitivo-comportamental é a primeira indicação para transtorno de pânico, né? Na depressão também funciona.
Perfeito. Tá vendo quanta coisa a gente vai aprendendo, né? Às vezes a gente não tem essas informações são muito importantes até para a gente poder orientar, né? Falar para o Outras. paciente, né? Porque Com certeza. essa questão do ir no psicólogo. Claro que o psicoterapeuta já tem que fazer isso muito antes, não é? Sim. Tem muito paciente que vem e diz, é um privilégio ter um psicoterapeuta, porque agora eu me conheço, eu sei quais são minhas habilidades, eu sei quais são minhas limitações. É interessantíssimo você fortalecer a personalidade para que o gen não se manifeste. Eu tenho um vô que se matou, eu tenho medo de ter. Para fortalecer a personalidade, se conhecendo através da psicoterapia. Então, é um trabalho muito mais árduo o de vocês, terapeutas. Mas que é extremamente importante, né? E é muito assim gratificante mesmo quando você começa a ver a resposta desse resultado, né? Quando você, como o discurso de Eveline e de outras pacientes, que também são seus pacientes, né? Então, isso é muito importante, né? Isso é muito importante porque, assim, ainda tem um pouco isso, de que é um psiquiatra, quem vai a um psiquiatra é maluco, quem procura um psicólogo também é maluco, né? E é o que Não, psicólogo é chique. Ou isso, ou então, né, como tem a coisa da depressão, e na questão da depressão, eu sempre tenho uma preocupação, eu faço logo a inclusão dessa família. E a primeira coisa que eu faço, se há uma estrutura de casamento, que o marido acompanha até o psiquiatra, né? Porque a gente escuta rindo agora, e agora você está triste, né? Então, assim, acha que as mulheres estão fazendo uma chantagem emocional. Olha que loucura. Já ouvi isso. É chantagem emocional que ela está fazendo. Gente, o respeito, a dor. Na Bíblia tem muito que a gente é bruxa, que a gente é cobra, não é? Que, na verdade, o homem não nos entende. É porque a questão do hormônio faz o homem prático, o homem é ação, e a mulher é sentimento. Então, teoricamente, ela é manipuladora. Não é isso. Não é. O córtex cerebral da mulher, que é a área mais nobre do cérebro, que é a área mais externa do cérebro, é responsável pelas relações interpessoais e é muito maior na mulher do que no homem. Então, o homem, às vezes, vai para o terapeuta e alguns deles têm muita dificuldade de falar o que sentem, porque mesmo adultos não entendem o que sentem, porque o córtex cerebral, que é uma zona muito nobre, não é tão desenvolvida, até pela evolução. O homem era responsável pela caça, ele tinha que se encontrar na floresta, a geolocalização masculina é muito mais desenvolvida do que na mulher, e a mulher é muito mais detalhista e perspicaz para as relações interpessoais. Então, essa diferença, às vezes, eles não nos compreendem e nós somos rotuladas, né? A gente tem vários rótulos, né? Que a gente podia falar uma live sobre isso também. Agora, doutora Cláudia, me tira não é nenhuma dúvida, uma curiosidade. Com toda essa evolução da neurociência, como é que é trazer essa conscientização, né? Como a gente pode, entendeu, Rafa, assim, começar a fazer essa mudança? É o que eu falo, né? A gente tem que pegar todo um processo de criança, porque a sensação que me dá é que a coisa já está ali calcificada, né? Como a senhora mesmo falou, o homem na caça, o homem tem a praticidade, ele é mais perspicaz, ele tem toda aquela onipotência, onisciência, né? Do que eu posso, eu mando, eu comando. Agressividade, que vem lá do avô, do bisavô, um processo cultural, como a gente vê uma Angela Merkel na Alemanha, com uma postura diferente. E eu percebo, eu tenho não é uma teoria,